Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Escrita Criativa. Na aula de hoje, nos aprofundaremos um pouco mais no texto descritivo e também no gênero textual diário. Descobriremos suas definições, suas principais características, suas estruturas e também exemplos desses tipos de textos. Vamos lá? Bom, pessoal, muitas pessoas se confundem entre o ato de narrar e o ato de descrever, porque geralmente esses dois tipos textuais eles estão misturados nos textos. Então, o texto descritivo ele pode aparecer no texto narrativo, também o texto narrativo ele pode aparecer no texto descritivo, certo? Mas é importante que você consiga fazer a distinção entre eles e saiba perceber qual o tipo de texto que vai prevalecer, certo? Se é o tipo de texto descritivo ou se será o tipo de texto narrativo. Como a gente estudou na aula passada, o texto narrativo ele é escrito em prosa e nele vão ser narrados alguns fatos, acontecimentos, né? Então a gente vai ver uma sucessão de fatos acontecendo em um determinado personagem, num determinado lugar, né? Num determinado período. Já o texto descritivo ele é um tipo de texto que ele envolve a descrição de algo, de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de um acontecimento, certo? E essa descrição, além dela estar cheia de detalhes sobre aquilo que está sendo descrito, ela também vai trazer as impressões do emissor. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos do que significa narrar e descrever, para a gente notar essa diferença? Primeiro, narração. Ontem eu fui à praia com os meus amigos e lá vimos um tubarão. Aqui eu estou fazendo a narração de algo que aconteceu comigo ontem. Agora vamos prestar atenção como eu poderia falar isso, se utilizando da descrição. Ontem foi uma das praias mais lindas do Ceará, a praia de Canoa Quebrada, com os meus melhores amigos. Tinha muitas pessoas na areia e o mar estava calmo, porém estávamos com medo, pois vimos um tubarão nadando de um lado para o outro. Ele era cinza e enorme. É interessante que vocês observem que aqui, nesse exemplo da descrição, há uma riqueza de detalhes, né? Eu especifiquei o tipo de praia, diz que era com os meus melhores amigos, né? Também falei sobre a praia, também descrevi o mar, que ele estava calmo, e por fim detalhei como que era aquele tubarão, né? Diz que ele era cinza, que ele era enorme, então esses adjetivos, né, ao longo desse texto, que vai mostrar que aquele tipo de texto ele é descritivo, certo? Bom, então pessoal, qual é o objetivo do texto descritivo? É justamente transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Quais são as principais características do texto descritivo? O texto descritivo, primeiramente, ele sempre está relacionado a um ponto de vista. Ou seja, sempre a pessoa que está descrevendo, ela vai descrever a partir do ponto de vista dela, das impressões dela. Então, é muito subjetivo aquilo que está sendo descrito. Segundo, vai ter uma criação da imagem com detalhamento. Ou seja, vou criar esse detalhamento para que a pessoa que esteja lendo, ela consiga visualizar, o que eu estou descrevendo. Também a utilização dos sentidos, visão, olfato, audição, tato, paladar, para que o leitor faça referência, para que a pessoa que esteja lendo ela consiga fazer essa associação com o que eu estou descrevendo, certo? E também o predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. A partir desse exemplo aqui, dá para vocês terem percebido, que teve muitas utilizações de adjetivos, de substantivos, justamente porque o intuito é dar o meu ponto de vista. Se tratando da estrutura do texto descritivo, é a estrutura padrão. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque todo texto ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Bom, pessoal, o texto descritivo ele pode ser classificado em dois tipos. Descrição objetiva e descrição subjetiva. A descrição objetiva ela representa a realidade tal como ela é. Então, o texto ele vai procurar descrever de forma exata e de forma bem realista as características daquilo que está sendo descrito. E sempre na descrição objetiva não haverá nenhum tipo de atribuição de juízo de valor, ou seja, as impressões subjetivas do emissor, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Não sei se o nome dele é Ricardo. O rapaz é bastante alto e magro, tem os olhos azuis, tem os cabelos negros, ondulados e compridos até os ombros. Usa óculos e deve ter entre 25 e 30 anos. Aqui, a gente pode perceber que está tendo uma descrição das características físicas desse homem Ricardo. Então, a pessoa viu esse Ricardo e descreveu esse homem para o leitor. Agora, na descrição subjetiva, ela também vai fazer uma descrição de forma exata, de uma forma realista, mas junto dessa impressão realista, ela também vai se utilizar das impressões do emissor.
né, as impressões pessoais do emissor. Vamos dar uma olhada nesse exemplo para que a gente possa compreender melhor. Não sei se o nome dele é Ricardo. O rapaz parece um modelo de tão alto. Seus belos cabelos, cheios de ondas, escorrem da sua cabeça até seus ombros. Seus óculos lhe dão um olhar intelectual. Não dou mais do que 25 ou 30 anos para esse moço deslumbrante. Ou seja, através dos adjetivos que eu utilizei, certo? E da minha impressão. Por o homem ser alto, eu já tive a impressão de que ele parece um modelo. Então, esse é o meu juízo de valor. Falei sobre os seus óculos, que eles lhe dão um olhar intelectual. E também deslumbrante, um adjetivo, que o emissor ele está deslumbrado por esse homem. Bom, pessoal, agora a gente vai discutir um pouco mais sobre o gênero textual diário. O diário, ele é um gênero de texto pessoal, em que uma pessoa ela vai relatar experiências, ideias, né, opiniões, desejos, alegrias, angústias, né, acontecimentos. No diário você pode escrever sobre o que você quiser. Então, no diário a gente pode ter um registro histórico sobre algum acontecimento que nos marcou, né, numa determinada época. E ele também pode ser um instrumento de autorreflexão. E ao longo dos anos, né, os anos vão passando e a gente pode reler aquilo que a gente escreveu, né, e a gente pode refletir sobre o nosso eu naquela época e como aquilo influenciou na vida daquela pessoa. Qual é o objetivo do diário? Apontar os acontecimentos importantes do dia a dia, guardar as lembranças, desabafar, né? Justamente esse registro, guardar lembranças. Quais são as principais características do diário? Uma linguagem simples e informal, né? Porque é o seu diário, você está escrevendo. Geralmente, como é o diário é algo pessoal, muitas vezes, então você vai escrever da sua maneira, do jeito que você sabe. Também os diários, eles vão seguir uma ordem cronológica, né? Quando você for falar sobre o seu dia, geralmente a pessoa que escreve o diário, ela escreve no final do dia. Então, ela vai escrever o que aconteceu de manhã e logo vem depois à tarde, para chegar à noite. Então, vai ter essa ordem, né? O diário, ele tem um caráter subjetivo. É algo que é individual, né? É algo íntimo da pessoa que está escrevendo. Porque vai representar as suas opiniões e os seus sentimentos. Então, é algo subjetivo ao emissor. Também há a presença de referentes afetivos e cognitivos. Essa referência cognitiva está justamente atrelada à percepção do emissor. E a referência afetiva é algo que o emissor ele vai trazer consigo, né, os seus sentimentos, o seu juízo de valor, certo? Sinceridade do emissor pode ser real ou fictício, pode conter ou não assinatura pessoal, vai depender do tipo de diário que você vai escrever, mas é sempre bom você deixar a sua assinatura para que as pessoas saibam, né, quem foi que escreveu aquele diário. E, por fim, linguagem empregada na primeira pessoa com verbos no pretérito perfeito. Então, como você que está escrevendo o diário, é óbvio que vai ter que ser na primeira pessoa, né? Você está relatando algo que aconteceu com você. Então, eu fiz isso, né? Eu viajei, eu encontrei, eu vi, sempre a partir da sua perspectiva. Com relação aos verbos no pretérito perfeito, quando você vai escrever o seu diário, você está relembrando algo que aconteceu e que já terminou. Então, são acontecimentos que já estão no passado e aí você está relembrando que eles aconteceram. Então, vamos falar um pouco sobre a estrutura do diário, né? O diário, ele pode ter 4 elementos: local e data. Sempre que você for iniciar o seu diário, você vai começar pelo local, né? Fortaleza, e a data daquele dia específico. Por exemplo, 18 de fevereiro de 2021. Justamente para você ter um controle, né? De onde você estava, de qual foi o período, né? Que aquilo que você está descrevendo aconteceu, certo? Também, muitos diários, eles se iniciam com um vocativo, que é o quê? É meu querido diário, querido amigo diário. Também temos o corpo de texto, que é a parte principal do diário, né? Que é nele que vai ter todos os relatos, né? As ideias, as sensações, compondo aquilo que você quer relatar. E, por fim, a assinatura, né? Agora a gente vai trabalhar um exemplo. Não vamos focar muito no conteúdo, mas sim na estrutura. Esse diário é um diário de um menino chamado João Vitor, que ele vai contar sobre algo que aconteceu no dia dele, certo? Ele vai relatar diversos acontecimentos ao longo do dia que, para ele, trouxeram muitas alegrias, né? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Como a gente pode perceber aqui, local e data, certo? Fortaleza, 13 de fevereiro de 2021, né? Aqui a gente vai ter o querido diário, que vai ser o nosso vocativo.
Hoje o dia foi ótimo, né? Então aqui a gente já vai ter o corpo de texto, né? Começo, meio, fim, né? No final, a gente vai ter uma frase de despedida, até amanhã diário, e por fim a assinatura, João Victor, certo? Então esse é um exemplo de um diário pessoal que uma pessoa escreveu para relatar o seu dia. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi discutido na aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!